Bom, eu sou Kaela, sou estudante de filosofia da UF, estou já próximo de me formar e sou bolsista do projeto de iniciação à docência, né, direcionado pelo professor Robson. E a gente busca, assim, explorar um pouco das experiências dos professores, fazer um levantamento de dados em cima disso, para buscar um pouco uma questão, assim, o que seria uma efetividade de uma aula, sabe? O que seria uma aula eficaz, e em cima das experiências dos professores buscar isso, sabe? É, Aí eu vou pedir para você começar se apresentando e aí dizer para a gente qual foi a sua formação inicial, assim, em qual universidade, quanto tempo de professor você tem, quais escolas você já atuou. Daí pode ficar com a palavra. Assim. Bom, boa tarde, Kaela, e porventura para quem depois tiver acesso a esse material audiovisual. O meu nome é Josemar Santos da Fonseca. Eu estudei na Universidade Federal Fluminense durante um período bem extenso, diga-se de passagem, porque eu iniciei, em primeiro lugar, num curso que eu acabei abdicando de dar sequência, que foi o curso de Pedagogia na UF, em 2003, e eu participei no interior da universidade de um movimento que reivindicava a construção da moradia estudantil na UF, né? Então, foi um processo muito extenso, depois, se for o caso, a gente pode entrar no mérito, e lá para os idos de 2008, surgiu o curso de filosofia na UF. Era um curso que eu já tinha pretensões de fazer, no caso, a Universidade Federal Fluminense só tinha o departamento de filosofia, salvo erro, mas o curso não existia, né? Então, quando foi finalmente criado o curso, eu participei do concurso vestibular, fui aprovado e entrei na segunda turma. Na época entrava uma turma por ano, né? Então, assim, houve o primeiro concurso e passado o período de 2 semestres, entrou a segunda turma, que eu fui parte dessa segunda turma ingressante. Então, por uma série de razões que depois a gente pode entrar no mérito, eu também fiquei um bom período para me formar no curso de filosofia, exatamente por conta também dessa minha participação na luta pela moradia estudantil na UF, Uhum. e tive problemas, enfim. E depois eu me formei, já me formei no primeiro semestre de 2018, e já tinha feito 2 concursos públicos e tinha sido aprovado nos concursos, porém não podia ingressar porque eu não estava formado. Então, fiz o primeiro concurso em 2014, não lembro exatamente se foi no primeiro ou no segundo semestre. Fui aprovado e havia uma carência muito grande para a filosofia, no caso, no estado do Rio de Janeiro, e eu fui convocado. Na época, no edital tinha vaga para 5 pessoas, né? No edital, eu fiquei exatamente no número 5, mas eles chamaram em torno de 12 ingressantes, e eu pedi o final de fila, não tive possibilidade de entrar, e logo em sequência foi feito um outro concurso público, e eu novamente prestei esse concurso, fui aprovado em segundo lugar, e fui chamado, pedi final de fila junto com vários outros colegas que também estavam em um processo semelhante ao meu, na UF também, que tinham sido aprovados, Uhum. e estava em greve, enfim. E aí a gente conseguiu ficar nessa condição de suspensão até que no final do ano de 2018 eu já estava formado, esses colegas também tinham acabado de se formar, e aí a gente pleiteou o direito a entrar no concurso efetivo que a gente tinha sido aprovado, e finalmente a gente ingressou no magistério. Então, eu estou oficialmente na condição de profissional de educação na área de filosofia desde de outubro, final de outubro, início de novembro de 2018. Sim. E, e aí entrou a pandemia, né? Aham. No ano de 2020, e a gente está nesse contexto de pandemia, de home office, que é uma situação bem obscura, que a gente depois também pode entrar no mérito do que essa experiência está representando. Mas Sim. antes da pandemia, desde 2018 até o início da pandemia, eu desenvolvi atividade presencial na condição de profissional de educação de filosofia. Uhum. Interessante. É, sim, como
hoje como profissional de educação, né, na área de filosofia, o que que te rememora, assim, como que você chegou à filosofia e à docência, né? Ou foi um caminho sempre junto, sabe? A docência de filosofia, que você chegou nela, ou você foi pela filosofia até a docência, o que que te levou a esses caminhos, assim? Bom, quando a gente está fazendo o curso de filosofia, a gente, no caso, né, eu passei num concurso vestibular que a gente não tinha, a gente tinha direito às duas habilitações simultâneas, né? Atualmente, o estudante ele tem que optar ou pelo bacharelado ou pela licenciatura. Na época que eu fiz, não, já estava previsto você ter a licenciatura e o bacharelado. E como a sequência na área da filosofia, em termos de bacharelado, é muito obscura, e como a situação material é uma situação concreta na vida de quem ingressa no meio acadêmico, né, você tem que refletir como é que depois, com o canudo na mão, você efetivamente vai desenvolver a sua sobrevivência dentro da ordem do capital. Uhum, Então, eu já refletia sobre isso porque era um contexto de abertura. O curso de filosofia, na UF, ele entra num contexto em que a filosofia novamente havia retornado para o currículo do ensino médio, né, que tinha sido retirada, removida no contexto do regime militar, e havia todo um debate sobre a importância da filosofia novamente existir no currículo do ensino médio. Então, havia uma carência muito grande. Então, eu já tinha essa pretensão de fazer o concurso na área da filosofia e finalmente ingressar. Então, no mesmo período, houve um projeto que eu não sei se ainda existe, acredito que talvez tenha sido suspenso, que era o projeto do PIBID, né? O PIBID foi um projeto em que o docente, o discente, no caso, junto com o corpo docente, desenvolver algum tipo de interação mais abrangente possível, né? Junto das unidades de ensino médio. Então, eu tive a oportunidade de desenvolver uma interação na unidade, que no caso foi o Aurelino Leal, salvo erro. Eu acho que é o Aurelino Leal, que fica ali próximo, acho que fica no Engar, né, salvo erro. Agora eu estou confuso. É seguindo a Rua do Perdeu? Acho que é Exatamente. no No final final da... da rua ali tem a faculdade de Direito, Aham, ele fica de logo de frente para a frente. faculdade de Direito. Então, assim, eu tive ali um contexto meio que de interação, mas foi muito confuso a forma como foi desenvolvido na prática, né, com os estudantes do ensino médio. E, na época, eu sempre me interrogava como a gente poderia desenvolver a interação junto dos estudantes do ensino médio dentro de um debate que muitas das vezes é muito abstrato, que é a filosofia. Sim. Eu procurei desenvolver na época a estratégia de trabalhar a questão dos memes, né? Pegar a linguagem da internet e tentar verificar como é que essa linguagem da internet poderia servir de meio de diálogo com os estudantes do ensino médio a partir da discussão da filosofia. E aí a minha tática foi articular isso com a questão dos jogos de linguagem do Wittgenstein, né? Sim. Porque como o meme é uma linguagem, a abordagem do Wittgenstein me parecia aquela que me permitia articular isso de maneira mais concreta, porque aí você pode Uhum. pegar não só a linguagem do meme, mas também a discussão sobre os jogos de linguagem, do hip hop. Aí você tem toda uma possibilidade de articulação da questão mais abstrata do conceito com a questão mais imediata do cotidiano dos estudantes. Sim. Mas isso foi muito mal desenvolvido na prática, né? Porque o PIBID foi muito truncado na hora da realização dos projetos, das iniciativas. Uhum. As ideias eram muito interessantes, mas na hora que a gente iria colocar essas ideias na prática, a gente tinha muita dificuldade, dado o contexto que a gente viveu. Aham. E foi uma experiência que depois eu não dei sequência, por exemplo, na condição de professor, efetivamente, eu Uhum. não desenvolvi, porque aí eu procurei trabalhar estritamente com a questão do currículo médio, Sim. um currículo mínimo, na verdade, né, para o ensino médio. E, para além disso,
eu já tinha, por conta de ter tido interlocução com o curso de pedagogia na UF, algumas reflexões acumuladas, apesar de eu não ter me Uhum. formado, mas eu já tinha uma reflexão, uma sensibilidade para discussão sobre educação, não só a educação estritamente em sala de aula, que é aquela questão mais estruturada a partir de uma série de critérios que você vai incorporando, Uhum. de metodologias, mas também a discussão sobre a educação como uma forma de interação no mundo, aquilo que a gente, Uhum. grosso modo, chama de educação assistemática e do currículo oculto, aquilo que não Sim. está previsto no currículo oficial, digamos assim, né? Uhum. A gente até, enquanto um projeto assim, a gente até preferiu se referir a essas experiências que a gente busca como experiências de processo pedagógicos, né? E não somente de salas de aula, porque a gente entende que existem muitas coisas que não são propriamente de sala de aula, que são processos incríveis, assim, pedagógicos, né? É bem interessante. E você acha que a sua posição de professor hoje, você acha que mudou, assim, se você acha que mudou e como, né, a sua relação com a própria filosofia, assim? Qual foi a Olha, mudança que você acha? é, quando a gente está na graduação, né, a gente cria uma série de ideias na situação hipotética de como é que a gente iria atuar se a gente tivesse a oportunidade de estar efetivamente trabalhando na nossa área. Então, quando a gente tem a oportunidade de entrar em sala de aula, no momento em que, por exemplo, o meu caso, né, quando a gente finalmente formaliza que a gente o objetivo do professor oficialmente, a gente não sabe, num primeiro momento, como é que vai ser a nossa entrada em sala de aula e a gente é literalmente lançado. Só para citar um exemplo, né, que eu acho que pode ilustrar melhor o que eu estou tentando dizer, Uhum. eu tinha me formado na UF no primeiro semestre de 2018 e no segundo semestre, lá para outubro, eu tive que fazer uma correria, literalmente, porque o Estado chama você, concursado, e Uhum. você tem que fazer uma bateria de exames, entregar isso na data, não pode atrasar, para que você possa assumir a sua condição de profissional. Então, quando você realiza isso, você fica com uma ideia vaga, já era praticamente novembro. Eu Uhum. imaginei o quê? Eu só vou ingressar em sala de aula no ano vindouro. Não tem como você entrar no, em No novembro. final, Foi exato, uhum. o que eu especulava que não fosse acontecer foi exatamente o que aconteceu. Um belo dia, ó, você tem que ir na unidade tal, no colégio tal. Mas eu imaginei que fosse um diálogo com a diretora Uhum. ali, vou me apresentar, eu sou o professor que vim concursado. Mas não, na época foi um diretor que veio conversar comigo. O diretor falou: tá, vamos ali na sala. E aí tinha um outro professor que estava dando aula, né? Um outro professor de filosofia. Ele me apresentou para o professor, me apresentou para a turma, falou: ó, professor, esse aqui é o professor concursado que vai assumir essa turma. E eu fiquei Caramba. meio confuso com aquela, né? Para mim, ele estava só Uhum. fazendo uma. E aí o professor falou: ah, tá, me entregou o diário e eles saíram. Ou seja, ali naquele momento eu percebi o seguinte: ó, você é o professor, resolve aí. Uhum. Uma turma de terceiro ano lotada, em Final de novembro. semestre. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu peguei exatamente a discussão que eu estava fazendo na minha monografia, que era aquilo que estava mais fresco para mim. Eu tinha acabado de defender uma monografia com um tema muito atípico, né? Eu fiz um debate sobre o problema, o conceito de alienação, pegando em Marx, em Uhum. Hegel e Feuerbach, né? Fazendo uma série de outras reflexões, foi uma monografia bem atípica, e aquilo estava muito quente na minha mente, né? Eu não tinha preparado a aula, não tinha feito nada. Então, o que eu perguntei? Primeiro, eu fiz uma pergunta, me apresentei para a turma. Você tem, naquele momento ali, um choque mesmo, porque você está mesmo assim, eu não sou uma pessoa tímida, né? Não se trata de timidez, mas independente disso, você tem uma preparação. Por exemplo, agora nesse momento a É. gente teve toda uma preparação para estar aqui agora fazendo esse diálogo. Então, quando você é lançado nessa situação,
você tem que ter algum tipo de mecanismo de estabelecer aquele primeiro contato, que é um contato tenso. A turma não te conhece e naturalmente, cria-se um momento ali que há uma confrontação, mesmo que Bate, né? não falada, mas há um ali, tipo assim, pô, você chegou agora, tinha um outro professor, você tirou esse professor daqui, a gente conhece outro professor e a gente não te conhece, estamos no Aham, final do ano. Então, eu consegui, em meia hora, quebrar um pouco do gelo, né? Aos poucos, assim, me aproximando aos poucos, falando, ó, perguntando coisas triviais para a turma e vendo a temperatura ali. Alguns estudantes mais fechados, outros estudantes mais abertos ao diálogo, e aham, consegui pegar um link de um trabalho que o professor estava fazendo, que, por sorte, dialogava com o tema de alienação. E aí eu consegui desenvolver algum tipo de interação com a turma, né? aham, Então, esse foi o primeiro contato com uma turma de terceiro ano. Porém, quando você entra no estado, você tem dois encontros, no mínimo, por semana com as turmas, né? Então, isso devia ser um dia de terça-feira, e eu tive um novo contato no dia de sexta-feira com uma turma de primeiro ano. Essa turma foi um contato assim muito interessante, porque por algum motivo a turma estava disposta a trocar, né? E uma estudante fez esse link também, uma estudante, logo o primeiro contato com essa turma de primeiro ano, a estudante falou assim: o professor, ele é negro. Ela era negra, né? E ela uhum, meio que fez essa observação, e a partir dali criou-se uma identidade, porque uhum, ela verificou assim, no mínimo esse professor tem alguma coisa mais próximo do nosso cotidiano, uma unidade numa comunidade muito violenta, né, uhum, muito confusa, e a escola como principal espaço de sociabilidade daqueles estudantes. Então, esse foi o primeiro contato, e ali eu percebi que muita das coisas que eu tinha na cabeça, que eu acreditava que eu poderia materializar, não seriam viáveis, porque há uma situação muito em relação ao tempo, né? No caso, a aham, gente tem dois tempos, cada tempo é 50 minutos, então você tem que construir uma reflexão com os estudantes, com base no currículo mínimo, encaixando isso dentro de um tempo que permita você trabalhar aquele conteúdo da melhor maneira possível, de forma que o estudante consiga compreender, e muitas das vezes isso é insuficiente por uma série de razões estruturais que a gente precisa refletir. Então, quer uhum, dizer, esse primeiro contato foi muito, para usar uma expressão também do hip hop, que a gente chama de freestyle, né? Que foi o uhum, quê? Novembro, dezembro. Aí eu considero que o momento que efetivamente eu tive um trabalho foi a partir do ano de 2019. Que aí eu tenho o currículo mínimo, eu posso estudar o currículo mínimo e procurar desenvolver algum tipo de organização daqueles conteúdos para poder vivenciar a experiência ali, como qualquer profissional, de certo, trabalhar aquele conteúdo e tentar chegar a algum acúmulo a partir desse uhum, trabalho desenvolvido. interessante. Nossa, deve ter sido bem trash pegar logo em novembro, né, uma turma. Muito só para Logo no concluir final. essa parte, Uhum, muitos colegas dizem que isso é, na verdade, uma forma do Estado resolver um problema que é de diário, né? É a parte burocrática, entendeu? É sim, para constar assim: olha, esses estudantes tiveram um profissional que avaliou o trabalho com esses estudantes e consta a sua assinatura naquele diário ali. Então, na prática, aquilo ali eu não, é óbvio que eu fiz o meu melhor, mas era uma situação uhum, totalmente impossível de você trabalhar com qualidade. Eu, por exemplo, jamais iria dar notas que fossem possibilitar a inviabilização do estudante ser aprovado, porque eu não tinha feito um trabalho ali que me aham, permitisse fazer isso, né? Ali eu estava literalmente tendo o primeiro contato com a turma. Então, a partir de 2019, aí sim, eu considero que foi um trabalho que eu pude desenvolver e pude vivenciar a situação dentro de um tempo e dentro de uma perspectiva que eu tinha como chegar a uma conclusão mais assertiva. aham, perfeito. É, dentro no contexto assim do ensino de filosofia, especificamente, o que que você pensa assim sobre o que é uma aula bem-sucedida?
sabe? Quando ela se sucede dessa forma que a gente encontra uma eficácia nela, sabe? O que você pode... A minha avaliação sobre esse tema é que a gente, quando vai trabalhar um conteúdo, a gente tem, no caso, o currículo mínimo, determinando o que vai ser trabalhado em cada série. A gente tem o livro didático, com aquilo que é estruturado através dos temas e como é que você, a partir disso, vai preparar a sua aula. E você tem o contato com estudantes que, muitas das vezes, ele tem uma situação muito irregular em todas as áreas, né? Então, por exemplo, eu procurei trabalhar os conteúdos de forma a tentar verificar nos conteúdos aquilo que possibilitasse eu fazer a interlocução com a realidade do cotidiano do estudante. Porque há um preconceito já a priori, né? A filosofia é entendida como uma área de conhecimento irrelevante para a vida da pessoa no seu modo de existência mais imediato. Então, como é que a gente consegue quebrar esse tipo de visão, né? Então, a primeira coisa que eu colocava para os estudantes, logo que era uma coisa que não necessariamente estava ali prevista para ser desenvolvido, mas que eu acho imprescindível, era: a gente precisa se autoesclarecer sobre o que a gente entende por esse tema chamado filosofia, né? Se a gente não sabe, ou seja, se vocês não sabem por que vocês estão estudando filosofia, dificilmente vocês vão se interessar por qualquer proposta de reflexão que eu venha trazer, e isso vai gerar uma inviabilização do trabalho que a gente está se propondo a fazer. Então, eu, obviamente, tinha que me preparar muito para poder ter competência para desenvolver esse tipo de interação dentro do tempo previsto, porque são discussões, às vezes, muito, muito abstratas, e você precisa ter a capacidade de fazer com que aquilo se torne algo minimamente compreensível para o estudante poder verificar aquilo como algo relevante, né? E, para além desse aspecto do tempo, né, do pragmatismo do tempo, você tem, às vezes, a dificuldade de localizar aquele aspecto do tema com a vida concreta do estudante. Então, que é aquilo que a gente vai chamar, no caso, na didática, né, é chamado de transposição didática, né? Como é que você pega os assuntos do livro e faz a interpretação para que o estudante consiga decodificar aquilo que está sendo trabalhado. Então, como é que eu tentei fazer isso? Eu me recordo, por exemplo, nas turmas de primeiro ano, a gente vai trabalhar exatamente esses assuntos introdutórios do tipo, o que é a filosofia? Aí você sempre tem aquela proposta da decoreba, né? Você pega lá a definição, amor à filosofia, o estudante aprendeu supostamente que o termo filosofia corresponde a amor à filosofia, automaticamente a gente resolveu. Não. Né? Então, eu procurava, em primeiro lugar, trabalhar, separar a combinação. Né? O que é filo? Filo pode ser interpretado, pode ser decodificado como amor ou como amizade. Mas o que é amizade? O que é amor? E aí, perguntando para que o estudante vocês certamente têm algum tipo de interação no mundo que vocês denominam como algo da ordem do afeto como amor, da ordem do afeto como amizade, mas se eu pergunto para vocês o que é o amor, se eu pergunto para vocês o que é amizade, o que vocês podem me dizer? E aí, a partir daquilo que eles falavam, ia compondo uma reflexão com eles para se aproximar da discussão proposta por Sócrates, né? Aquela discussão ali no banquete, que o Platão vai apresentar aquela problemática toda intrincada, que você precisa condensar ao máximo, mas de maneira que o estudante consiga compreender como é que aquele aspecto do conceito se articula com a problemática da filosofia. Então, eu procurava trabalhar isso, falar exatamente, rapidamente, da questão do mito da figura de Eros, né, como filho de miséria, ou seja, da penúria, da deusa que é sempre carente, né, e da figura do pai engenhoso e tal, como é que se dá a relação
de ambos e compõem uma outra figura mitológica, que no caso é Eros, para mostrar justamente a questão da figura de Eros como alguém que, ao mesmo tempo, é muito cheio de muito capaz de arquitetar uma série de meios para chegar aonde ele tem o objetivo de chegar, e, ao mesmo tempo, é sempre carente. E para colocar exatamente essa questão, que aí entra Sofia, né? Sabedoria. O filósofo, ele não tem o conhecimento, ele tem uma relação com o conhecimento. Ele é carente de saber e ele tem uma relação de afeto, de amor, de uma relação de busca constante para se apropriar disso. E aí eu procurava várias estratégias. Uma das estratégias, por exemplo, que eu pegava era uma das letras de pagode que eu ouvi muito quando eu era criança, que era a letra daquele Só para Contrariar, o que se chama amor. E aí eu procuro, olha só, você percebe que o eu lírico da letra, ele diz que a vida dele não tem mais sentido se ele não tiver a figura que, no caso, ele tem o afeto do amor, segundo a perspectiva do eu lírico. Ou seja, se a gente pega isso e transforma isso na figura do filósofo, o filósofo está exatamente nessa mesma relação, uma relação de busca constante, só que ele nunca vai ter, porque ele não tem a possibilidade de ter, então ele está sempre carente, sempre está buscando, e existe um meio para ele se aproximar disso. Né? Um meio e aí tentava trazer essa questão do conceito, relacionando, por exemplo, numa turma de primeiro ano, teve um caso que instalou para essa turma e que fez com que essa turma ficasse muito encantada com o tema, foi quando eu utilizei a palavra gozo. Porque os estudantes ali, na adolescência, automática, tinha uma estudante, por exemplo, que estava grávida. E aí, eu dizia, gozo, professor, gozo? Eu falei, não, vamos pegar no dicionário, vamos ver o que a palavra gozo quer dizer, porque não necessariamente é isso que você está pensando. Sim. A palavra, aí falava da questão da polissemia da palavra, ou seja, significante e significado, explicava para eles, ou seja, um significante não necessariamente quer dizer o mesmo significado. Por exemplo, se eu falo manga, manga é o quê para você? Manga é fruta. É fruta? Eu posso estar falando da manga da camisa. Então, procurava colocar todas essas questões, mas sempre procurava colocar para eles também o seguinte, olha, ter a apropriação desses conhecimentos não é meramente algo para você ficar floreando frente a um outro interlocutora que você tenha contato. Isso é condição de possibilidade para a gente compreender criticamente a realidade que a gente está vivendo e para a gente, a partir desse entendimento, saber se a gente concorda ou não com a forma como a sociabilidade que a gente está vivendo é aquela que a gente acha mais procedente. E aí tem toda uma questão de situar a história da filosofia, os embates e quem somos, porque nós estamos nessa sociabilidade. Então, por exemplo, eu colocava para eles, vocês já perceberam que eu sou um dos poucos professores negros, que tem muitos negros e negras que, infelizmente, por uma série de razões, não podem dar sequência aos seus estudos e estão desenvolvendo outras atividades que, independente da gente reconhecer o valor dessas atividades, do ponto de vista da sociedade que a gente vive, são desvalorizadas por uma série de questões que a gente precisa analisar, e aí mostrando como a filosofia permitia ser uma ferramenta de análise crítica disso, mas sempre articulando isso com o currículo mínimo, só para deixar bem explícito isso, porque a gente estava já num contexto de regressividade no país e a filosofia era a área que estava sendo colocada como a área que estaria inculcando nos estudantes a chamada doutrinação, né, marxista, aquela... E foi na época do boom do Escola Sem Partido, provavelmente? No contexto do Escola Sem Partido e antes, um pouco antes ainda de eu entrar, já estava no contexto de ocupações de escolas que foram feitas tanto em São Paulo quanto aqui no Rio de Janeiro também, em São Gonçalo, e também no centro de Niterói. Então, havia já todo um imaginário criado de que o profissional, por exemplo, teve uma declaração, que eu não sei se você tem ciência, que ela teve pouca repercussão, mas ela foi uma declaração feita que eu considerei extremamente perigosa, que foi uma declaração daquela professora de filosofia da UFRJ,
que fez um trabalho, inclusive, na Globo. Eu me esqueci, o nome dela. Ela é uma professora que trabalhou... Inclusive, ela teve na UF, no Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia. Ela foi uma das palestrantes da mesa de encerramento. Uhum. E essa professora, ela deu uma declaração, e essa declaração ela deu na rádio CBN, né, de que era para que os pais tivessem cuidados com os estudantes no seu contato com profissionais de filosofia, de história e de sociologia, porque eles seriam os aliciadores dos estudantes para que eles se convertessem em black blocs, né? Então, ela deu essa declaração na rádio CBN. Uhum. Né? Então, não teve muita visibilidade, tanto é que depois isso acabou ficando obscurecido, porque ela tenta se apresentar como uma figura pública progressista, mas ela, na época, deu esse tipo de depoimento. Eu vou lembrar aos poucos, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. É uma professora muito midiática. Ela é de Ela já onde? foi Da mais... UFRJ? Ela é da UFRJ. Ela tinha a mesma expressão na época que alguns profissionais de filosofia começaram a ter como... agora, infelizmente, realmente me fugiu o nome da profissional, mas eu vou lembrar. E nessa época, era a época que a filosofia estava tendo a possibilidade de começar a desenvolver um trabalho efetivo. Então, eu ainda peguei isso ainda muito vivo, até porque eu iniciei num contexto em que o governo de turno atual estava assumindo, estava ascendendo ao executivo. Eu não sei se eu consegui esclarecer, mas Não, faz parte do claro. diálogo, né? O diálogo ele tem Ele essa vai dinâmica meio confusa. ramificando. Acho que ramificar é muito bom, porque existem muitas coisas ligadas que às vezes não dá para responder em uma questão só, né? E nesse contato, né, dessas aulas que você teve com o primeiro ano, que você disse, quando você chegava em outras turmas, o que você percebia de diferente na recepção desses alunos? Assim, levando em conta que se diferencia pela turma e pela idade, assim, o contato com esses ensinos. Olha, a minha experiência ela ainda está assentando, né? Porque infelizmente a gente entrou nesse contexto de pandemia e o meu trabalho foi interrompido. Da experiência que eu acumulei, sobretudo no ano de 2019, né? Porque o ano de 2020 eu tive pouquíssimo contato e iniciou a pandemia. Eu tive que trabalhar. Assim, a gente quando entra no estado, o salário do profissional ele é um salário que é quase como se fosse uma bolsa, né? Na condição de bolsista, a gente fica com uma bolsa que é muito insuficiente, mas pelo menos às vezes a gente tem alguns mecanismos de atenuar os gastos através de políticas de acesso e permanência, no caso, acesso ao restaurante universitário, coisas do tipo. Então, você vai amortizando ali para poder fazer com que aquela bolsa dê para subsidiar a nossa necessidade. Quando você vira professor, você tem o seu salário, mas você tem uma série de gastos, né? Porque você tem que se deslocar. Por exemplo, no meu caso, eu tinha que dar aula numa unidade e, num primeiro momento, o meu horário não era preenchido integralmente nessa unidade. Então, eu tive que compor o meu horário indo para uma outra unidade. E quando eu cheguei nessa unidade, eu tive a oportunidade de fazer aquilo que no estado a gente chama de GLP, que é uma hora extra. Uhum. E óbvio que eu falei, bom, quero fazer, até porque vai ser a possibilidade de eu ter um salário, o meu salário ser um pouco mais condizente com a minha necessidade econômica. Por que eu estou colocando essa questão para articular com essa questão do contato com os estudantes? Porque aí eu tive um número maior de turmas em unidades diferenciadas, né? E pude verificar, em primeiro lugar, na rede uma diversidade muito grande do ponto de vista da realidade dessa ou daquela unidade e, por consequência, dos estudantes que estão vinculados a essa ou aquela unidade. Então, apesar de ser uma escola pública, é uma escola pública, porém tem estudantes que estão numa situação familiar mais organizada, eles já têm uma certa formação e você tem a possibilidade de construir com aquele estudante um debate
mais rigoroso, e você tem estudantes que eles estão com um nível muito aquém da série em que ele se encontra. E aí você vive a experiência muito angustiante que você não quer, obviamente, contribuir para a manutenção de uma situação de inviabilização da continuação dos estudantes, por consequência de ano em ano estando numa série diferenciada, mas, ao mesmo tempo, você não pode falsificar a realidade objetiva que aquele estudante está vivendo. Se ele não tem competência, você tem que buscar desenvolver um trabalho que faça com que ele se aproprie dessa competência mínima para que ele não seja iludido ali com um currículo que não corresponda ao acúmulo efetivo que ele deveria ter. E eu vivi uma experiência muito ruim nesse sentido, porque como você tem muitas turmas, e como o tempo é diminuto, porque você ter mais turmas significa que você tem mais trabalho do ponto de vista burocrático. Ou seja, você vai ficar com uma série de diários para preencher, e é uma coisa que eu, particularmente, eu acho muito ruim, eu não tenho muita paciência para fazer esse tipo de atividade burocrática, ainda que é o profissional que tem que fazer. E você tem um tempo que vai sendo engolido, porque o bimestre, se o semestre, para nós, já é uma coisa que muitas das vezes, quando a gente se dá conta, já está no final, o bimestre é uma coisa muito veloz. Você tem ali uma série de conteúdos que, obviamente, não vão ser trabalhados porque o tempo não permite. Então, você tenta filtrar aquilo que é mais essencial e tenta desenvolver da melhor maneira possível. E aí, eu verificava que, com algumas turmas, o trabalho era desenvolvido mais próximo de uma expectativa que eu mesmo me autocolocava, e com outras turmas a situação era realmente muito caótica. E, ao mesmo tempo, uma pressão, porque quando você começa a evidenciar esse quadro que é estrutural, a situação começa a se complicar na seguinte perspectiva: a burocracia começa a tentar colocar que, se a quantidade de estudantes que não conseguem corresponder àquilo que é o mínimo para serem aprovados começa a ser alta, então o problema só pode corresponder àquele que não está conseguindo atingir esses resultados. Ou seja, a corda acaba arrebentando para a figura do profissional, né? E como eu procurei trabalhar com uma proposta de atividade de avaliação, que era uma avaliação dissertativa, o que eu verifiquei é uma dificuldade muito grande que o estudante tem de organizar as ideias na forma de texto. E eu não estou falando aqui nem de questão relacionada a, por exemplo, a estrutura gramatical, não é isso. Isso eu até tentava relevar. Eu procurava analisar o que ele tinha colocado no papel que permitia eu compreender se aquilo que foi trabalhado em sala de aula, minimamente, ele tinha compreendido. E muitas das vezes o estudante não conseguia. Ele não conseguia, porque aí entra a questão que é o processo cognitivo, né? A função mais lógica da escrita, né? O conceito, né? Como é que ele consegue apresentar aquilo que foi trabalhado, e ele consegue minimamente dizer, esse conceito corresponde a isso, isso e isso. A questão de que o estudante ele internalizou de tal forma que a ideia dele saber é decorar, e se a gente está trabalhando com filosofia, a gente quer que ele pense. Então, eu procurava colocar para o estudante o seguinte: olha, eu vou avaliar a sua capacidade de apresentar aquilo que está sendo proposto e que é correspondente ao que a gente trabalhou em sala de aula, com as suas palavras. Isso para o estudante é traumático, né? Porque ele não aprendeu a fazer isso, ele não é cobrado, nem, infelizmente, muitas das vezes, nem pelos demais colegas, até porque isso dá mais trabalho, porque se você está fazendo uma prova dissertativa, você vai ter que corrigir. É diferente você pegar uma prova de múltipla escolha, que você já tem todo o gabarito, muito mais rápido. Você olha ali, se ele está batendo com gabarito. Está batendo com gabarito, ele acertou. Se não está batendo, ele errou. Não, quando você faz uma prova dissertativa, você vai ter que ler cada prova,
você vai ter que fazer algum tipo de comentário, né? Uhum. Então, por exemplo, eu trabalhei numa turma que era uma turma de segundo ano, que foi um trabalho muito interessante, mas era uma turma que tinha 11 estudantes. Então, por ela ser uma turma pequena, eu tinha um volume de provas para corrigir e de tempo para desenvolver o diálogo com o estudante muito maior do que quando você pega uma turma, por exemplo, que tem quase 40 estudantes. Você pega uma turma que tem 40 estudantes, primeiro que você já tem um problema se uma parte, por exemplo, se 10% da turma decidir inviabilizar a sua aula, dificilmente você vai conseguir trabalhar o conteúdo. E às vezes acontecia, por exemplo, eu tive turmas de terceiro ano que eram muito grandes e que uma parte da turma, por uma série de motivos, desenvolvia uma situação muito caótica e inviabilizava a aula dos demais. Os demais que você conseguia construir um pacto, muitas das vezes a gente não conseguia trabalhar o conteúdo porque a parte da turma que não queria estar ali preocupada inviabilizava. Então, foi uma situação muito diversificada. Eu ainda estou num processo de reflexão sobre essa situação, porque assim, eu não cheguei a uma conclusão definitiva, eu cheguei a algumas conclusões provisórias que eu procuro, obviamente, estar sempre revisitando a análise dessa impressão que eu tive no contexto com aquilo que eu estou tendo a oportunidade de analisar a partir das minhas leituras nesse contexto de pandemia, né? E a minha análise é que, como a gente está vivendo um momento de transformação subjetiva muito grande, sobretudo com a questão das novas tecnologias, eu trabalho com turmas que o estudante ele entra em sala de aula com smartphone. E eu não sou um tipo de profissional que eu vou chegar e vou tratar o estudante como se ele fosse um bebê e dizer, ó, você não pode... Eu procuro deixar muito explícito para o estudante o seguinte, olha, você tem a sua autonomia, você vai fazer uma escolha e você vai ter que arcar com o bônus e o ônus da escolha que você fizer. Eu estou aqui para desenvolver o meu trabalho, eu não vou ficar te censurando, agora vou querer que você respeite o trabalho que foi desenvolvido e, obviamente, você não pode inviabilizar o direito dos colegas de ter acesso àquilo que vai ser apresentado. Então, se você não está disposto a me dar a sua atenção, eu vou respeitar e você vai ter que arcar com a responsabilidade da escolha que você fez. Então, às vezes era muito difícil, porque, por exemplo, o estudante, eu procurava colocar para o estudante o seguinte, estudante, professor, eu posso ir no banheiro? Eu falo o seguinte, olha, qual a sua idade? Né? Eu não posso dizer que você não vai no banheiro. O que eu posso dizer é o seguinte, a partir do momento que você sai da sala, se você não for para o banheiro, se você for fazer qualquer outra coisa, você não pode me responsabilizar, porque eu estou em sala. Se você vai para o banheiro ou não, é a sua consciência que está agora te orientando. E se responsabilize. Se você sair da sala e estiver desenvolvendo qualquer outra ação e você for responsabilizado por essa ação por quem está fazendo o papel de fazer a patrulha da unidade, você vai ter que se responsabilizar por essa ação. E isso para o estudante era muito confuso, porque ele toda vez eles levantavam e falavam assim, eu só posso ir no banheiro, eu falo assim, ó, eu falo o seguinte, a questão é, se você vai no banheiro, desde que você não faça barulho, não inviabilize a aula, você pode levantar a hora que você vai entender. Isso para o estudante, porque isso soa como um tipo de normatividade negociada que eles jamais tiveram com outros colegas. Exatamente. E essas experiências eram às vezes muito estranhadas, entendeu? O estudante ele não compreendia essa dinâmica e isso gerava diálogos que eu tinha que ter, por exemplo, com as direções. As direções buscavam me interrogar sobre por que eu estava utilizando dessa metodologia. Eu tive, por exemplo, um problema com uma turma, que inclusive era uma turma que era exatamente essa turma de 11 estudantes, que era uma turma que eu tinha uma ótima relação, mas num primeiro contato a gente teve um problema por uma questão banal. Assim, eu propus eu apresentei um conteúdo, pedi que eles fizessem aquilo que era sugerido e dei um prazo. E quando chegou para mim, eu simplesmente olhei, li o texto muito bem articulado, os textos batendo tudo iguais. Eu cheguei e coloquei para eles o seguinte, ó, vou botar no Google. E aí, obviamente, foi aparecendo. Eu falei o seguinte, aí eu usei o seguinte, eu falei assim, ó, vocês se acham malandros.
mas vocês são um malandro otário, vocês foram um malandro otário. E fui explicar para eles por que eles não iam me enganar. Explicar para eles qual é a metodologia, como é que a gente sabe se um texto foi autoral ou não e tal. O que aconteceu foi uma coisa muito curiosa, porque os estudantes notificaram a direção, ó, o professor faltou com respeito com a gente porque chamou a gente de otário. E aí a direção foi me questionar. Olha só, professor, a gente foi chamado aqui para os estudantes, a gente quer saber se isso aconteceu. A direção muito, aquela coisa corporativista, falei, não, eles têm o direito de questionar mesmo, eu acho que é certo. Agora, eu usei o termo malandro otário, expliquei o contexto. Eu falei o seguinte, olha, se eles estão dizendo que porque o professor me xingou a gente, eu falei, não, vamos pegar no dicionário. O que quer dizer a palavra otário? Vamos lá, vamos pegar. Pessoal, o dicionário não fui eu que fiz, o dicionário é da burguesia. Isso aí é um dicionário, não é nem um dicionário rigoroso, é um dicionário trivial que tinha vários dicionários na escola que nunca eram usados lá. Aí a gente verificou o termo otário, as possibilidades que o dicionário apresentava da significação do termo, nenhuma das definições correspondia a xingamentos, era uma caracterização de um padrão de comportamento. E aí eu falei assim, agora a gente tem que dialogar isso com a turma. E aí a gente foi para a turma, pedimos à turma que novamente se colocasse, aí a turma, primeiro eles estavam com muito medo, né? Aquela coisa, pô, o professor está aqui, eu não vou falar nada. E eu falei, não, gente, vocês estão aqui, está aqui o diretor, hierarquicamente ele tem um papel específico na unidade acima do meu nesse momento, nesse contexto. E aí a gente foi quebrando o gelo, e aí num dado momento eles falam, não, porque você usou esse termo, otário e tal. Eu falei, olha só, o que eu pedi para vocês? Eu não pedi que vocês fizessem um trabalho? O que vocês fizeram? Vocês copiaram do Google, não foi? Não ficou provado que ficou copiado? O que é o malandro? O malandro é aquele que utiliza de algum tipo de artifício para ter um resultado mais interessante com pouco esforço. Isso é a malandragem. Então, vocês utilizaram de uma malandragem. Se eu pedir para vocês fazerem um trabalho com base naquilo que vocês tinham estudado e vocês utilizaram o Google, isso foi uma malandragem. Agora, aonde é que entra o contrário do malandro? O contrário do malandro é o otário. O otário é aquele que tem pouca inteligência. Então, a falta de inteligência de vocês foi subestimar a minha inteligência. A inteligência do profissional que iria fazer a pesquisa e que iria verificar isso. Só que, olha só, vamos ver no dicionário. Eu falei assim, se no dicionário constar que isso é um xingamento, eu tenho que me retratar com vocês. Mas se não constar, houve um equívoco, houve um ruído. E aí, ou seja, houve uma politização do debate, a turma conseguiu compreender o raciocínio. E eu falei o seguinte, olha, eu acho que seria mais interessante, quando tiver algum tipo de desentendimento entre nós, vocês têm todo o direito de notificar a direção. Porém, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que se entender entre nós. Imagina se todo problema que tiver aqui na sala de aula, a gente tiver que se remeter ao diretor. Vai ficar uma situação, o diretor tem outras atividades para fazer e quebra a relação aqui de confiança mútua que a gente constrói aqui. Então, houve todo um enriquecimento da relação professor-estudante. Mas foi uma situação de tensão e essa situação poderia ter sido inviabilizadora de todos os trabalhos subsequentes, porque isso aconteceu logo no início. E, por sorte, eu consegui fazer com que, daquele problema, a gente chegasse a um novo pacto de relação, e esse pacto de relação pavimentou o resto do nosso contato ao longo do ano. Aí a relação progrediu bastante, mas foi uma situação tensa, tensa. Imagino. Eu já vou até aproveitar o gancho desse acontecimento com a direção para te perguntar se nos seus processos criativos assim de aula, se em alguns momentos você tem um obstáculo frente à direção da escola, a chefia, a coordenação, essas coisas. Se sim, assim, até que medida, sabe? Até que medida os seus processos criativos enquanto professor, eles são bloqueados pela chefia, assim, sabe? Da escola. No caso, a gente tem uma relação nas unidades, essa é a minha interpretação. Obviamente que eu posso estar apresentando uma interpretação que não necessariamente seja aquilo que está acontecendo, mas é a forma como eu interpreto o fenômeno. Hoje, nas unidades que eu trabalhei, eu percebi que a relação é muito do coleguismo. Você vai para a unidade e você percebe um nível de despolitização muito alto por parte dos colegas.
É óbvio que a gente sabe que as áreas de conhecimento são distintas e que tem áreas de conhecimento que são mais sensíveis ao debate crítico da sociedade e áreas que são voltadas mais para a dimensão estrita do processo mesmo de debate imanente daquela área de conhecimento, sem reflexão de como é que isso se articula com o campo social. Mas o que eu tenho verificado é que a despolitização ela está universalizada, né? Ela está atingindo todas as áreas de conhecimento em maior ou menor proporção. Então, quando entra um professor que procura reativar esses nexos, os colegas eles não vão desenvolver uma censura necessariamente explícita, mas aos poucos isso vai ficando realçado, né? A relação vai ficando cada vez mais gélida. Por exemplo, no caso dos diretores, os diretores, eles nas unidades, muitas das vezes, eles trabalham com as unidades como se elas fossem empresas. E uma empresa tem meta a cumprir, né? Então, você está numa empresa, você tem os indicadores e você vai verificar se esses indicadores estão ou não sendo atingidos. E no caso das unidades, que indicadores são esses? Se tem o maior ou menor índice de aprovação de estudantes. Avaliação, né? de desempenho. Tem avaliações que são externas às unidades, né? Ou seja, provas que vêm do Estado e aí você começa a sofrer uma pressão para corresponder a determinações que não são as determinações que você, como profissional da sua área, entende que deve ser aquelas que você deve se orientar. Então, no meu caso, qual era o problema? Em primeiro lugar, eu fui trabalhar numa unidade fazendo GLP, que é essa hora extra. O que significa GLP? É uma sigla? Ou... É uma sigla que eu não saberia agora te dizer exatamente a definição. Na prática, ela é uma hora extra, entendeu? Na prática, é que o profissional ele tem a possibilidade de complementar a renda dele, pegando um número maior, extraordinário de aulas. Entendi. Como existe uma carência muito grande na área da filosofia, porque o concurso público não preencheu essas vagas, a gente pode se candidatar a essas vagas e, com isso, o Estado finge que resolveu o problema sem resolver efetivamente o problema, que é fazendo o concurso público e preenchendo efetivamente essas vagas. Então, eu fazia a GLP numa unidade que o diretor, aparentemente, ele tinha acabado de ingressar na função de diretor. Então, é aquela coisa, ele queria mostrar serviço. Mas ele era uma pessoa assim, no cotidiano, ele procurava ser uma pessoa simpática e tentava construir a ideia de que o profissional tinha total autonomia dentro da área para desenvolver aquilo que estava na sua competência de desenvolver. Só que como é que isso acontecia, né? No meu caso, a primeira coisa que o professor falou foi: professor, você tem que utilizar o currículo mínimo. Você conhece? Aí eu falei: não conheço. Estou chegando agora, não conheço, mas tranquilo. Como é que eu posso saber isso? Então, tinha lá o currículo mínimo de todas as disciplinas, no caso, estritamente de filosofia. Eu peguei e li aquilo, procurei localizar na obra, que no caso era a obra da Mariana Chauí, né? Procurei localizar os tópicos ali, fiz, obviamente, um cotejamento com outras obras, porque muitas das vezes a abordagem de um assunto numa determinada obra é de uma maneira que, para a proposta de sala de aula, aquilo não tem como ser bem trabalhado, e aí, com cotejamento com outras obras, você procura fazer um outro material que satisfaça a necessidade objetiva. Quando eu montava isso, como eu trabalhava, como eu havia mencionado, com a proposta de texto dissertativo, ficava... Porque, assim, tinha muito estudante que ele era muito triste isso, sabe? O estudante entregava a prova em branco. Ele assinava e entregava a prova em branco. Ele não sabia. Isso foi assim, um pavor para alguns estudantes. Acho que eles nunca tiveram esse tipo de trabalho de dissertar. Só que eu colocava para eles o seguinte: olha, se vocês têm pretensões de tentar
o concurso do Enem, vocês necessariamente vão ter que fazer uma redação, vocês têm que ter a preocupação de desenvolver isso. Se vocês têm dificuldade, a gente vai trabalhar essa dificuldade na medida da possibilidade, mas vocês têm que ter a clareza de que isso é uma competência que vocês têm que desenvolver porque vocês vão ser cobrados. Só que tinham muitos estudantes que eles não tinham pretensão de dar sequência aos estudos depois do ensino médio. E aí era mais difícil você construir esse diálogo. Só que o que acontecia? Quando as notas refletiam essa situação, porque eu não ia inventar. Se o estudante entregou uma prova em branco, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Aí entrava a discussão que era o quê? O diretor, ele partia da ideia de que eu estava trabalhando com um conteúdo que era muito fora da realidade daqueles estudantes. No caso, um dos diretores, por exemplo, um diretor que era da área da matemática. Então, ele tentava dizer o seguinte: professor, eu, quando comecei, também tinha essa pretensão. Eu pegava as provas de um monte de concurso público e ficava tentando trabalhar isso com os estudantes e verificava objetivamente que eles não conseguiam corresponder. Então, chega um momento que você tem que optar por um trabalho que é o que é possível ser trabalhado com os estudantes, com aquilo que eles já têm de compreensão. E eu tentava explicar para o diretor o seguinte: não, olha só, eu estou seguindo exatamente o que você falou, eu não estou pegando nenhuma prova de concurso público, eu estou trabalhando apenas aquilo que está no currículo e que eu consigo trabalhar dentro do tempo, só que o problema é outro. O problema é que o estudante não consegue mais organizar o pensamento dele na forma de texto. Aí entrava porque aí eu percebi o seguinte: ó, o rei está nu. O rei está nu. Só que aí ficava aquela coisa dos outros colegas: olha só, professor, todo mundo já sabe que o rei está nu. E a gente resolveu dessa forma aqui, ó. A gente faz uma prova de múltipla escolha e é isso que é possível fazer. Se você quiser continuar a bancar o seu projeto, a gente não vai dizer para você não bancar, mas você vai arcar com o ônus do seu projeto. Então, eu vivi essa angústia ao longo do ano de 2019. Assim, eu fui confrontado com uma situação porque eu estava tendo uma dificuldade enorme, inclusive eu estava sendo chamado a atenção quase que permanentemente por causa da questão burocrática. Porque como eu me dedicava a tentar pensar alternativas para trabalhar aquilo que eu acho que é inalienável na formação do estudante de ensino médio, eu acho que o estudante de ensino médio ele tem que ser capaz de dissertar. Eu acho é uma coisa que não passa na minha cabeça a ideia de que o estudante de ensino médio vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro ano e não sabe desenvolver uma redação. Só que isso já está internalizado por uma série de colegas. E como a unidade é vista como uma unidade que tem que bater metas, só para fechar esse raciocínio, aconteceu de eu estar num conselho de classe que a situação foi colocada nesses termos. Abriu-se, botou-se um slide gigantesco, onde nesses slides era colocadas as disciplinas e tinha um diagrama que mostrava quais eram as disciplinas que os estudantes estavam mais a menos índice possível de reprovação e aquelas que tinham índice maior de reprovação. Então, aceitava-se, por exemplo, que numa turma, numa disciplina como matemática, como química, como física, tivesse a possibilidade de ter uma turma com 50% da turma mal, com vermelho, e a outra metade mais ou menos. Quando isso chegava em geografia, em história, filosofia, sociologia, a situação mudava de configuração. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de uma turma tá metade da turma com vermelho comigo. E eu com as provas, assim, eu levei as provas no caso, para essa situação, porque quando eu sabia que eu seria questionado, e eu ia mostrar, ó, as provas estão em branco. Olha aí, eu vou fazer o quê? As provas estão em branco. Só que o que acontece? Quando isso aconteceu, ficou explicitado que filosofia não pode fazer isso. Matemática, sim. Química, sim. Então, existe uma hierarquia e existe o constrangimento velado.
Tanto é que eu tive que sair de uma unidade e ir para uma outra unidade por conta desse problema. Então, assim, isso não é feito explicitamente, mas implicitamente, quando você começa a tentar evidenciar que existe um problema estrutural e que você está tentando construir uma possibilidade de superar o problema sem mistificar que o problema existe, é um momento que você poderá sofrer sanções paulatinas e constrangimentos, porque você vai ficar isolado com o problema, como se o problema fosse seu. Você que não entendeu como é que as coisas acontecem e por isso obteve resultados que não são correspondentes àquilo que no imaginário deveria ser, né? Isso é uma coisa que eu escuto de muitos professores, assim. Peraí, só um minuto que eu vou acender aqui. Estava dizendo que uma coisa que eu escuto muito dos professores é, em certo momento, essa relação com a direção ou com outras chefias da escola, ou até mesmo com outros professores, né? De receber esse tipo de censura quase que não dita, né? É quase uma coisa formal, assim, que não precisa ser explicitada, né? Quase uns bloqueios que te aparecem enquanto professor mesmo, né? E eu já vou aproveitar para encaminhar a gente para o final da entrevista. Eu queria te perguntar, assim, baseado nas suas experiências, como que você acha que se relaciona o ensino de filosofia com a liberdade de ensino? Assim, essas duas coisas, a partir da experiência que você já teve, como que você acha que elas se relacionam? Olha, eu tenho uma interpretação que tem algumas questões que transcendem a filosofia. Eu acho que é um fenômeno que, obviamente, ele vai aparecer para nós de uma certa forma, mas ele está articulado com o problema da educação dentro do contexto que a gente está vivendo no país e no mundo, né? E a minha maneira de ver é que a educação ela está diretamente no imaginário social associada ao quê? O estudante ele tem a compreensão de que ele precisa estar estudando porque é colocado isso, imposto para ele, né? Ele não está necessariamente interessado naquilo que ele pode se apropriar do conhecimento que ele está tendo acesso para pensar criticamente a própria existência dele. E isso vai acontecer ou não nas trocas que ele poderá desenvolver ao longo da trajetória dele como estudante e como ser humano na sua interação com o mundo. Então, dependendo da forma como o profissional tem isso esclarecido e dependendo da perspectiva que orienta a ação do profissional, isso vai ser melhor ou não equacionado. Tentando ser mais claro, se a educação ela é um conteúdo identificado pelo estudante como algo obrigatório, ou seja, ele não escolheu, ele não entendeu por que ele necessariamente tem que estar na sala de aula se apropriando daquele conhecimento que está sendo apresentado para ele, ele vai ter já uma relação muitas das vezes estranhada, né? Vai ter uma relação potencialmente de resistência, de conflito. O professor, diante do conflito do estudante, ele poderá tentar sensibilizar o estudante da importância dele se apropriar do conhecimento, ou ele poderá ter uma relação também de indiferença e até de hostilidade recíproca. O estudante tem hostilidade para com aquilo que o profissional vai apresentar e o profissional, por sua vez, também vai ter uma relação de hostilidade com esse estudante. Então, você tem uma hostilidade dos dois lados. Só que o problema da educação só pode ser compreendido dentro de um debate mais amplo. Qual o debate, na minha interpretação? O debate de uma sociedade capitalista. A gente está numa sociedade onde tudo é mercadoria. O ser humano precisa vender a única força, a única mercadoria que ele tem, que é a sua força, no mercado de trabalho. E esse mercado não está colocado para todas as pessoas, dado a massa de desempregados no planeta. Então, até para que você possa ser explorado, você precisa brigar para ser explorado
e tentar viver a experiência de ser explorado numa exploração que permita você ter algum tipo de qualidade de existência. E dentro disso, a gente tem a educação como aquilo que possibilitaria você ampliar ao máximo o valor da mercadoria, força de trabalho, na hora que você vai vender. Então, por que eu estudo? Eu estudo porque eu tenho que ter uma vida minimamente satisfatória e a única função do conhecimento que eu vou me apropriar é o que ele vai me oferecer de resultado quando eu ingressar no mercado. Então, você começa, mesmo que intuitivamente, mesmo que de maneira não clara, o estudante ele já começa a identificar que ele é uma empresa. Uhum. Ele é uma empresa, ele está fazendo um investimento e o conhecimento nessa perspectiva vai entrar como um acessório para essa empresa ter bons resultados. Então, na medida em que aquele conhecimento amplie essa possibilidade, o estudante vai se relacionar de maneira talvez mais simpática com aquele conhecimento. Na medida em que esse conhecimento não traz esses resultados e às vezes até traz algum tipo de, entre aspas, obstáculo dentro dessa ideia que ele tem, ele vai ter uma relação mais hostil. E aí é que entra o papel da filosofia, assim como da sociologia, da história, das áreas humanas de uma maneira geral, para tentar contribuir para o despertar da consciência crítica desse estudante. Porque cada área de conhecimento nas humanidades ela vai apresentar um enfoque desse cenário caótico em que esse estudante está. Esse estudante é vinculado a uma classe social específica, né? Ele muitas das vezes não goza de uma infraestrutura na sua família, muitas das vezes seus pais também não tiveram uma formação e entendem que tem que colocar os seus filhos na escola porque já está aparentemente determinado que é dessa maneira que a coisa funciona e ele precisa deixar o estudante, então ele vai cobrar que você tem que estudar. Mas muitas das vezes o estudante não verifica nenhum desses elementos no seu cotidiano intrafamiliar. Seus pais também não têm para usar uma expressão internamente a área da pedagogia, né, no caso do Bourdieu, esse capital cultural. Né? Os filhos vão identificar que a questão do conhecimento é estrito àquele momento em que ele tem aquele contato com esse conhecimento em sala de aula. Aí entra a questão da própria politização. Se o estudante tem a experiência, às vezes, através de uma associação estudantil, como um grêmio, ou uma representação em um contexto conjuntural que permita ele ter um momento de crise com a realidade e a necessidade dele interpretar essa crise, pode ter aquela catarse que é a fenda que permite você estabelecer uma proposta. Se você também tiver um autoesclarecimento do seu papel e se você tiver orientado para esse tipo de proposta. Porque isso não vai ser cobrado de você como professor em sala de aula, como professor, como professora, enfim, como uma pessoa que está interagindo com aquele universo. Então, a questão da liberdade pressupõe, em primeiro lugar, que o professor ou a professora tenham uma interação crítica com a sua própria atividade como profissional. Muitas das vezes, o profissional ele nunca desenvolveu, ao longo da sua formação, nenhum tipo de interação nesse universo de debate público. E mesmo na condição de professor, ele também é indiferente a isso. Ele não participa das lutas da sua categoria. Por exemplo, no caso específico dos profissionais de educação no Rio de Janeiro, a gente está há 8 anos sem aumento. Nosso salário está extremamente defasado e uma situação que a gente não consegue sobreviver com o salário que a gente tem e, em razão disso, a gente tem que fazer essa hora extra para complementar e, por consequência, viver com um mínimo de condições. E aí você vai precarizando a atividade, porque se você tem que dar muitas aulas, você vai ter menos tempo para preparar essas aulas e menos condições, inclusive psíquicas, para se concentrar no trabalho que você está fazendo e para continuar a sua formação permanente. Então, quer dizer, essa questão da liberdade e a questão de como é que a filosofia entra, eu entendo que, infelizmente,
isso não está colocado, às vezes, nem para o profissional. E, por consequência, isso vai se refletir na hora que ele desenvolver o trabalho em sala de aula. Por isso que eu acho que, talvez, o que eu esteja aqui traduzindo na minha fala seja algo muito discrepante do que outros colegas, inclusive da filosofia, poderiam apresentar acerca desses temas. Porque eu já participava de movimento social muito antes, e isso compôs a forma como eu identifico os problemas que eu estou encarando na minha cotidianidade em sala de aula. Eu já sabia de parte desses problemas e agora estou vivenciando a experiência na sala de aula e tentando verificar a possibilidade de não aderir ao que já está configurado como aparentemente intransponível. Porque é isso que é colocado para nós. Esse problema não há como ser solucionado. Eu concordo que a solução radical desse problema pressupõe a radicalização das lutas sociais e a superação da ordem capitalista. Eu não acho que a gente vai resolver os problemas nessa ordem social. Porém, a gente precisa, no mínimo, se colocar a questão se a gente vai contribuir para, no mínimo, despertar a consciência crítica, sem abrir mão, obviamente, do rigor. Eu não estou, em nenhum momento, quero deixar isso muito registrado, eu não abro mão jamais de fazer o trabalho de acordo com aquilo que está previsto formalmente. E eu não confundo a minha atividade quando eu estou em sala de aula com militância. Não se trata disso. Eu não vou para a sala de aula para fazer militância. Eu vou lá para dar aula efetiva. Só que, por exemplo, a gente tem que dar aula de ética. A gente tem que dar aula entendeu? Esses assuntos vão necessariamente aparecer. Por exemplo, quando eu retornar à atividade presencial, eu vou ter que falar, por exemplo, sobre a questão da máscara. Porque o problema da máscara não é simplesmente um problema de você colocar uma máscara para se proteger da possibilidade da contaminação, no caso do coronavírus. É um problema social. Você tem que ter uma preocupação coletiva com o problema da vacina. Então, ou seja, como é que isso se articula com... Aí, quando você vai fazer isso, as pessoas vão falar, não, esse cara está fazendo militância em sala de aula. Não, isso se articula. Porque aí você pode pegar em Kant lá, o que é ética para Kant? Como é que isso se articula com o fato de uma pessoa que diz o seguinte, olha só, é o meu direito de não me vacinar, é o meu direito de não usar máscara. Você fala, não, mano, olha só, não, o seu direito não pode se sobrepor a uma coletividade. Então, aí, ou seja, todos esses conteúdos estão direta e indiretamente articulados com a nossa área de conhecimento. Agora, como é que o profissional que não tem a sensibilidade crítica vai conseguir ele próprio entender isso? É uma interrogação que a gente tem que fazer. Eu acho que são poucos os colegas que vão conseguir fazer isso. Vocês vão achar que eles têm que falar só do Kant mesmo, entendeu? Ele não vai pegar o Kant e vai falar, não, vem cá, o Kant falou isso lá no século XIX, século XVIII. Vamos pegar agora e ver como é que isso se coloca num problema objetivo do nosso cotidiano. Como é que a gente pode ver se isso bate ou... Aí é outra história. Mas é um problema que eu acho que a gente tem que começar a se colocar. Porque, do contrário, infelizmente, isso já está construindo um novo consenso de que a filosofia é irrelevante, de que ela não tem absolutamente nada a contribuir, sobretudo porque se a educação é só para que você tenha a possibilidade de vender a sua mercadoria no mercado, o próprio mercado vai dizer, olha só, você não precisa desse conteúdo para aquilo que a gente vai cobrar de você. E aí o estudante vai conformar na cabeça dele a ideia de que realmente ele não precisa disso como um componente imprescindível para a sua constituição como uma pessoa que vai interagir com outros seres humanos e que vai ter que interpretar criticamente a realidade para poder interagir nessa própria realidade que ele é parte. Com certeza. E usam o argumento de que não tem retorno, né? É uma disciplina que não dá retorno ao Estado. Espera aí só um minutinho que eu tenho que arrumar a luz aqui. Tranquilo. Tá. Bom, Josemar, eu já vou agradecendo, assim, pela sua disposição de estar compartilhando toda a sua experiência com a gente, assim, todo o seu conhecimento e a sua posição frente à educação, enquanto professor também de filosofia. E, assim, tenho muitas coisas anotadas, porque foram muitas coisas interessantes. E eu espero a gente conversar de novo, novamente, e poder
colocar em dia todos esses temas assim que você apresentou e que vai virar uma discussão dentro do nosso grupo de estudos, né? Do grupo de pesquisa. E Não, é eu isso. agradeço também, Uhum. sim, a oportunidade. É uma coisa que eu acho que é legal de deixar registrado, como eu não estou em presença, né, desde o início da pandemia, até porque, diga-se de Uhum. passagem, o governo tentou colocar os profissionais para a sala de aula sem estar vacinado, e Sim, eu sou da parte daqueles profissionais que se colocou em oposição, obviamente, a isso e bancou. Tem muita gente que, uhum. infelizmente, muitos colegas que não bancaram e outros que vieram a óbito, se contaminaram e vieram a óbito. Uhum. Então, eu entendo que a minha atividade como professor, ela entrou numa suspensão, até porque um tema que certamente a gente talvez futuramente vai ter oportunidade de refletir é a questão da chamada educação à distância, que eu tenho, obviamente, uma série de restrições, eu não acredito nessa Perfeito. possibilidade, sobretudo para o ensino médio, né? Uhum. Então, dado esse contexto que a gente está experimentando, eu realmente entendo que muitas das coisas que eu estou compartilhando aqui precisariam ainda de um tempo maior para que eu pudesse ter um autoesclarecimento disso e que eu pudesse apresentar reflexões com maior, talvez, sistematicidade, né? Uhum. Eu talvez tenha traduzido muito mais angústias do que um esclarecimento rigoroso sobre a prática de desenvolver um determinado conteúdo em sala de aula. Mas isso é parte É, de uma reflexão, porque, infelizmente, só para não deixar isso sem estar registrado, existe uma reforma do ensino médio, e essa reforma do ensino médio veio para destruir as humanidades. Se a gente não conseguir bloquear essa reforma, eu não sei nem como é que vai ser o trabalho de filosofia futuramente, porque eles estão tentando fazer uma espécie de mistura entre as várias áreas de conhecimento, onde a gente não teria mais a especificidade das áreas e teria um conteúdo híbrido que perde a distinção e perde o aprofundamento das questões de cada área no contato com os estudantes. Então, quer dizer, até isso é um problema que a gente vai ter que refletir, uhum. porque essa reforma, se ela vier a vigorar, a gente vai viver uma experiência aí que não vai ser nem da filosofia mais, vai ser É, uma coisa que eu que é não uma sei nem coisa que mais o que é uma vai ser. coisa que atinge todas as disciplinas de humanidade, mas especificamente da filosofia, é quase você matar a filosofia, né? Assim. Na prática é, Uhum. mesmo que eles não assumam Uhum. formalmente. Bom, mas brigadão então, Josemar. Fico muito feliz de te ouvir e compreender tanto esse lado assim do professor. Então é isso. Eu vou parar a gravação aqui, aí eu vou te falar.